Obrigado. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e para mim é um prazer muito especial estar com o Antônio aqui. Vou fazer aquela observação que os velhos fazem e que as crianças odeiam. Eu conheci o Antônio quando era pequenininho, assim. Não vou dizer que te peguei no colo, porque eu não lembro. Assim. Perto de você eu continuo pequenininho, tá? Não mudou muito isso. E nós temos uma ligação familiar muito forte. E para mim é um orgulho ver o Antônio, vem acompanhando a carreira dele desde que ele começou. E esse talento que ele tem para a escrita, esse jeito de escrever com humor, de quem domina a língua com bastante facilidade, tem familiaridade com a língua. E agora esse livro dele acabei de ler, o Nu de Botas, que é um livro escrito sobre a infância, que eu recomendo a todos, que é um livro que a gente vai se envolvendo e enquanto lê, lembra da própria infância, né? Mas eu queria começar, Antônio, mas nas suas colunas no jornal você sempre aborda essa questão da esquerda e da direita, que foi uma divisão muito clara da minha geração, né? Eu lembro quando estava na faculdade, ou você era da esquerda, e aí você gostava de música clássica, você ia ao cinema, ou você era da direita, não gostava de nada dessas coisas. E qual a tua visão hoje sobre esquerda e direita? Você tem escrito muito sobre esse tema. Bom, enquanto eu ganho tempo para responder, para saber como responder essa pergunta, eu queria agradecer o convite. É uma honra para mim também estar aqui com você. Eu te conheço desde pequeno e também te admiro muito como escritor e, como se diz por aí, a nível de ser humano. E obrigado a todos vocês por terem vindo atravessar qualquer pessoa que vai a um programa hoje em São Paulo às 8, às 7h30 é um herói, né? Atravessa a cidade, arrisca a vida, alagamentos, assaltos, degolas. Você pode ser amarrado no poste. Perde horas e horas. Perde horas e horas e tal. Chegaram vivos. Tem algumas cadeiras vazias, esses não conseguiram chegar. Talvez tenham sido abatidos no caminho. Enfim, muito obrigado. Olha, eu não sei. Eu fiz o primeiro texto sobre isso, que era chamado Meio Intelectual, Meio de Esquerda, que é um termo que eu calhordamente roubei do Nirlando Beirão, que é meu padrasto, que está ali. E eu ouvi ele falando isso uma vez, que ele era meio intelectual, meio de esquerda. E eu achei que se encaixava para mim. Eu estudei em escolas de esquerda, digamos assim. Estudei no Oswald de Andrade, no Equipe, que são escolas bem mais associadas à esquerda do que à direita. E na infância também, na Escola Viva, que era uma escola construtivista, que... Engraçado pensar uma escola de esquerda para criancinhas, né? Mas você ficava lá colando sucata, né? Podia pintar tudo com guache. Acho que isso é uma educação com esquerda. Né? De esquerda. Pode pintar a parede com a mão, é de esquerda. Tem que ligar os pontos, é de direita. Né? E aí, eu não sei, mas eu nunca me disse de esquerda mesmo, porque eu não acredito na revolução do proletariado, e eu não acho que isso vá acontecer, ou que isso devesse acontecer e tal. Mas eu escrevo isso porque eu acho que aconteceu uma coisa no Brasil com a vitória do Lula, que, supostamente falando mal do governo, ou seja, falando mal do poder, as pessoas começaram a falar coisas muito horrorosas que não eram contra o poder, que eram os velhos preconceitos, né? Desde aquele adesivo que surgiu, que era uma coisa sem dedo, assim, né? Com aquele negócio cruzado, e até essa coisa contra o politicamente incorreto, contra pautas de melhorar o mundo, pautas contra programas sociais e tal. E aí eu acho que o mundo ficou, quer dizer, eu fico muito irritado lendo o jornal, vendo essas coisas, justiceiros no Rio de Janeiro e uma coisa fascista, assim. E não que eu defenda o governo, eu acho que a gente tem um governo maravilhoso, não acho nada disso. Sei lá, é muito difícil essa pergunta, esquerda ou direita. Talvez, se eu tiver mais alguma ideia a respeito, eu continuo falando. Você é filho de uma jornalista, escritora,
de um escritor, que é o Mário Prata, é enteado do Nirlando Beirão, que tem um dos textos mais bonitos do jornalismo brasileiro. E não dá quando você começou a pensar em escrever, não te deu um pouquinho de aflição essa história familiar, não? Eu sou mais ou menos sobrinho do Drauzio Varela também, você não citou aí. Olha, não deu, porque eu acho que todos eles têm uma relação com a escrita muito tranquila, assim. A literatura é muito perto do chão, não tem uma reverência à literatura. Então não tinha uma coisa, quando eu comecei a escrever, de ter que escrever, de chegar ao cânone, sabe? Não era uma herança assim eu não estava na casa do Proust, sabe? Eu estava na casa do Luiz Fernando Veríssimo, que eu acho que é mais uma relação muito de franqueza e sem reverência à literatura. Reverência no pior sentido, né? Aquela coisa de você achar que a literatura é algo diante da qual você tenha que botar um fraque e tal. Então foi legal isso. E outra coisa que eu acho que facilitou muito é que eu vi que você podia viver disso, né? Muitas vezes as pessoas perguntam assim, quando você descobriu que era escritor, né? Quase como se fosse um desvio de uma rota normal, né? Um dia você estava lá de terno trabalhando, aí você rasgou o seu terno, né? E saiu correndo nu de botas por aí. E eu via meu pai negociando direitos, e a gente ia passar as férias num lugar, eu via ele trabalhando lá com a máquina dele, batendo as folhas assim para ajeitar todas depois que o livro estava pronto. Então foi bacana isso, foi legal. E onde é que você publicou o primeiro texto da vida? O primeiro texto da vida foi, eu acho, num caderno de adolescente que tinha no Estadão chamado Zap. Eles foram lá na minha escola, no Oswald de Andrade, e pediram para alguns alunos escreverem. Eu fui ver a pré-estreia do Confissões de Adolescente, que agora virou filme e era uma série da TV Cultura, do Daniel Filho. E aí eu fui lá numa cabine, como se chama, né? Você vai ver a pré-estreia, e escrevi um texto todo metido, cheio de citações, e cabecíssima, com meus 14 anos, 15 anos. E esse foi o primeiro que eu escrevi. E já era mais ou menos uma crônica, engraçado, embora fosse uma crítica também. Mas livro, o primeiro que eu escrevi foi Douglas, quando eu tinha já uns 20 e poucos. Eu juntei todos os textos que eu tinha escrito até então e fiz um livro de contos e crônicas. E você, quando escrevia esses textos, já pensava em juntá-los para fazer um livro, ou você escrevia pelo prazer assim, só de escrever? Desde os 16 anos assim, eu comecei a escrever contos e crônicas. E não pensava em fazer um livro. E aí fui trabalhar numa revista, que era a revista da MTV, e fiquei tipo uns 6 meses, 1 ano, enfurnado na revista, sem conseguir ler e escrever nada das minhas coisas. E aí que eu vi como eu gostava delas e como eu gostava daquilo. Assim, eu pedi demissão e fui. Aí esse foi um momento um pouco epifânico, assim, de largar meu terno. Se bem que a revista da MTV não pode ser vista como um escritório tão sério. Assim. E daí juntei. Aí fui ver o que tinha que prestava, juntei, reescrevi muita coisa, joguei umas coisas fora, escrevi outras. E aí, daí em diante, fui publicando. Sempre. Agora, você no texto tem sempre uma coisa muito bem-humorada, não é, Antônio? Eu acho que isso reflete o teu jeito de viver e de conversar mesmo, né? Você tem sempre usa o humor no teu cotidiano, né? Isso aparece com muita clareza nos seus textos. Né? É medo, é paura. Você está assim com 140 pessoas te olhando, você fica querendo agradar, né? Parece que senão eles vão subir e te morder. Mesmo assim. Quando não há 140 pessoas, você tem esse jeito bem-humorado de encarar a vida de um modo geral, né? Eu acho que ele não é bem humorado. Na verdade, o humor, eu acho que muitas vezes não é bom humor. Às vezes o humor é mau humor. Um texto engraçado, às vezes, porque você está muito enfesado. E você olha o horror daquela situação. Você vê o pior que tem naquilo. E vai fundo dando murro em ponta de faca, né? Então, muitas vezes, eu acho que o humor nasce de um descontentamento, mais do que de um contentamento. O Milor Fernandes falava, né, ele tem no Decálogo do Humorista, falava assim, que a pior coisa que tem
para o humor é a campanha do sorria sempre, né? Ele falou, quem sorri sempre ou é um idiota ou está com a dentadura mal ajustada. Então, eu acho que o humor é uma tentativa de você lidar com as arestas, né? De você lidar com as incongruências, de você lidar com o que não funciona. Enfim, eu acho que é um traço, né? É um traço assim, meio como tipo sanguíneo, assim, não é muito uma decisão, né? E muitas vezes usado de forma grosseira também, né? Então, um texto seu a esse respeito, né? O humor é uma coisa muito curiosa, né? Porque o humor serve para excluir, né? Os nazistas usaram muito humor para caricaturas dos judeus e tal. E serve para incluir também, né? Quando você aponta o humor para o outro e fala assim, olha ele ali como ele é ridículo, e aí você exclui. Agora, quando você aponta a arma para si e você se ridiculariza, você traz todo mundo para perto, né? Porque todo mundo vê a sua fraqueza exposta e se irmana. Então, a mesma coisa, a mesma piada com uma chave um pouquinho diferente pode causar o assassinato ou o abraço, né? Então, por exemplo, eu posso fazer uma crônica falando assim, sabe aquele típico baixinho nervoso no trânsito? E aí todo mundo vai falar, o outro. Aí eu posso falar, tem 1,68 m e um cara numa Land Rover me fechou. E aí eu já começo a fazer piada comigo. E o cara vai ler, o cara pode não ser baixinho, mas ele tem as outras fraquezas. Ele é gordo, ele é vesgo, ele é manco. Todo mundo é, né? Alguma coisa assim. E aí ele vai se aproximar nessa chave. Eu acho que isso é grandioso do humor, né? Eu acho isso incrível. E eu tento fazer por aí. Eu acho que isso é uma coisa que está muito mal colocada hoje no humor. Uns humoristas muito grosseiros que ficam achando que estão sendo censurados, porque eles estão fazendo piada com a mulher que doa leite, entendeu? No negócio do Danilo Gentili, lá, que fez aquela piada. Eu não acho que assim, os temas devam ser proibidos, também não acho que ele deva ser preso por isso, também acho que é uma loucura, né? O cara faz uma piada errada, deve ir para a cadeia, isso também acho que é uma loucura. Não é? Eu acho só que ele deve ser, as pessoas devem dizer para ele, deve ser constrangido, assim, deve perceber que, assim, o grande problema do mundo, o lugar para onde a gente deve apontar nossas armas, não é uma mulher que doa leite, né, que doa leite de peito, assim, tem lugares mais importantes de você destilar seu veneno, né? Antônio, e esses cronistas, falou do Milor Fernandes agora há pouco, os cronistas, assim, quais que você gosta mais de ler ou que, de alguma maneira, te influenciaram? Olha, eu acho que me influenciou... influência é sempre difícil, né, Drauzio? Você sabe disso. Quando pergunta a sua influência, você fala todo mundo que você gostaria de ser, né? Então, eu fui muito influenciado por Machado de Assis, eu acho que está claro no meu fraseado. Shakespeare um pouco, Tchekhov, né? Tchekhov, as tragédias gregas, isso é evidente, basta ler meus textos. Né? Basta olhar para mim. Ninguém nunca foi influenciado por Hanna-Barbera, né? E Marvel Comics. Assim. Então a resposta já sai enviesada. Mas eu li... Os primeiros que eu li com muita vontade, cronistas, eram o Milor e o Veríssimo. O Veríssimo primeiro, e na adolescência, lá com uns 13, 14 anos, e depois o Milor. Agora, eu não acho que sejam só... e depois, mais para frente, o Rubem Braga, que eu acho que é uma coisa à parte, não só dentro da crônica, mas na literatura brasileira também, né? Tem os gêneros e tal, e tem o Rubem Braga num outro lugar. E ele é um cara que eu sempre leio. Bom, Veríssimo e o Milor também. Mas eu não acho que um gênero seja influenciado só por esse gênero, né? Eu acho que a minha crônica... eu acabo absorvendo influências de outros ramos, da literatura ou do cinema também. Eu acho que a televisão me influenciou muito, a comédia americana, a comédia de sitcom, o Seinfeld, o Woody Allen, tem uma coisa de punchline, da maneira de construir a frase da piada. O Neil Simon, que eu li há pouco, que o meu amigo Ilan, eu acho que tem uma sombra aqui, eu acho que é ele ali. Ele me deu as peças do Neil Simon, que é um comediante americano maravilhoso.
Então, Monty Python é outra coisa que me influenciou muito, a série deles para a BBC, o Monty Python Flying Circus. Então, acho que a crônica, todo gênero é onívoro, mas a crônica, talvez por ser mais afoita, porque ela tem que se arrumar um assunto e uma maneira de se apresentar cada semana, ela vai colhendo em todos os cantos. Assim. E essa coisa do jornalismo é muito interessante, né? Porque você tem um espaço no jornal e tem que entregar na data certa, na hora certa, na hora exata, tem um limite para entregar. Né? E aí não tem essa coisa de decisão, está me faltando a inspiração. Né? Você tem que aprontar, entregar e acabou. Né? E vai dando uma aflição quando você não encontra o tema que você quer escrever. Não é? Aí tem um sofrimento, não tem? Eu tenho, Drauzio, mais sofrimento com o tempo para trabalhar o tema do que em achar o tema. Eu acho que qualquer tema dá uma crônica, porque uma crônica é uma lupa que você coloca num assunto. E todo assunto é interessante, todo assunto, qualquer coisa, madeira, essa mesa, as ranhuras dessa mesa. O que significa as ranhuras de uma mesa na madeira? Por que madeira tem ranhura? Os anéis são a idade da madeira, cada anel é um ano, é isso, não é isso? Se a gente for começar a especular, a gente vai achar uma crônica daqui. Mas eu acho que o tema não é difícil é tempo. Se eu tiver uma grande ideia e tiver uma tarde para fazer a crônica, não vai ficar boa. Eu preciso de pelo menos um dia inteiro, idealmente 2 dias. E a coisa é que você tem que fazer um texto minimamente sincero, né? Também não dá para fazer qualquer coisa, porque tem que entregar. Tem que entregar e tem que ser legal, né? Não adianta preencher 3.200 caracteres e não pode ficar com vergonha depois. E hoje não tem nem mais aquela coisa de que jornal no dia seguinte está embrulhando peixe. O jornal no dia seguinte está na internet. Está na internet. Né? Então, tudo é eterno agora. Não tem esse negócio de esqueceram. Né? O cara dá um Google e pode achar a sua crônica ruim para o resto da vida. E o pior, repassar para os outros. E repassar, Você falou do Nu de Botas aí, né? Você fez esse livro com histórias da infância. E isso nasceu assim, uma ideia de fazer, de ir juntando uma história com outra? Você tinha algumas escritas? Como foi? Eu fiz em 2003, eu fui chamado para fazer um livro institucional da escola em que eu estudei do 0 aos 6 anos, dos 2 aos 6 anos. E aí eu voltei a essa escola, chamada Escola Viva, e assisti aula com as crianças durante 2 meses, para fazer o livro da escola. E aí eu lembrei de muita coisa da minha infância, e anotei muita coisa. E resolvi fazer o livro, e fui escrevendo o livro aos poucos. E já para ser um livro, fui escrevendo esses textos. Um ou outro eu publiquei antes, e foi isso. Eu anotei as lembranças que eu tinha todas, comecei a escrever, depois vi o que tinha interesse ali, e foi assim. O livro tem um começo sensacional. Eu sempre fico muito curioso como os livros começam, né? Porque há alguns escritores que fazem começos de livro inacreditáveis, né? Sei lá, o Gabriel Garcia Marques, no 100 Anos de Solidão, diz: naquele dia, diante do pelotão de fuzilamento, bom dia, você está pego ali já, por que vão fuzilar esse homem? Né? E o teu tem um começo sensacional também. No início era o chão. Ele conta a história que a história começa com ele pequenininho. E no início era o chão, porque ele engatinhava, tentava tirar sujeira entre os tacos da casa e tal. Um início muito feliz mesmo, muito legal. Pô, obrigado. Eu e o Garcia Marques, assim, né? O problema do início era o chão é que você não tem expectativa de nada que vai acontecer depois. Né? Não tem pelotão de fuzilamento, gelo, nada. Né? No início era o chão, você fala, ih! Aí vai ser o rodapé, depois a parede. Pois é, mas o livro dá essa sensação mesmo, que o menininho vai levantando do chão, vai ficando maiorzinho. Mas eu tive, nesse começo, assim, eu tentei fazer a visão do menino, né? Não o adulto falando sobre a criança. Então, esse começo não tem muita narrativa ali. Ele começa meio enuviado, assim, né? Meio esfumaçado.
E eu lembro muito disso. Eu lembro dessa coisa do taco. Eu lembro disso, de deitar no chão e de sentir um ventinho que batia no chão, perto do chão, assim, um vento friozinho que bate no chão. Eu lembrei desse vento lendo Você lembra, não tem esse vento? Embaixo da porta. Embaixo da porta, é um vento frio, assim. E eu brincava muito no chão, né? Eu morava numa rua de paralelepípedo, que é maravilhoso para criança, porque você fica cavucando e você acha coisas, né, entre os paralelepípedos. Assim, em 83, eu achava uma moeda de 79, achava que aquilo era uma relíquia do passado distante, né? Uma moeda de 79, enferrujada, imagina. E achava uns ossinhos de passarinho, colecionava essas coisas e tal. Então, a tentativa era ser fiel às lembranças, né? Às memórias do jeito que eu tinha. Mas também, quando eu colecionei essas memórias para começar a escrever, eu vi que muita coisa não interessava a ninguém, só a mim, era só uma memória. Tinha um texto que eu tirei do livro, que era a minha primeira memória, que é eu tentando pegar um copo de Coca-Cola em cima de uma mesa. Quando eu penso nisso, juro que tem uma emoção nesse momento, porque é a minha primeira memória, mas dane-se, né? Quem vai... E daí que eu estou tentando pegar um copo de Coca-Cola? Não tem nenhum interesse literário, não tem uma história a partir disso. Então, muita coisa do livro caiu porque não era história. E muita coisa foi aumentada também, porque a partir de um momento você fala, bom, não interessa muito se foi assim ou não que aconteceu, interessa que essa história fique legal, né? Não é um documentário, é um livro. Lógico. Então, eu fui levando para outros lados. Eu achei muito interessante também aquele momento que você descreve a separação dos seus pais, né? Porque é uma experiência muito forte para qualquer criança, né? Os pais se separam e um dia dão uma notícia para a criança, né? A ideia... Como a criança entende aquilo, né? Aquilo é uma parte muito, muito bonita do livro. Você estava tomando banho, né, com sua irmã. Eu lembro disso, mas muita coisa do livro, eu não sei se aconteceu, porque eu tinha 1 ano e meio. Não, eu tinha 3 anos. Minha mãe está aí, mas eu acho que não é uma coisa perguntar para ela sobre separação. Não seria o caso. Não seria o caso, deixa. Eu tinha 3 anos. E eu lembro dessa cena. Eu lembro que me marcou nessa cena foi isso, que tinha uma estranha felicidade deles ali com a gente na banheira. Eles estavam estranhamente sorridentes. Tinha uma coisa esquisita. Meu pai estava na hora do banho também. Meu pai não era muito de estar na hora do banho, pelo que eu me lembre. E eles estavam super brincalhões. E aí eles deram uma boa notícia, que agora a gente ia ter 2 casas. E aí, na outra casa, a gente ia ter tudo igual a gente tinha nessa casa. E eu achei isso muito estranho, né? Eu achei que ia ser tudo igual mesmo, que iam ter os mesmos tacos no chão, a mesma cama, o mesmo lençol, a mesma poeira, a mesma moeda enterrada. E você tem 3 anos, imagina, o adulto fala, vou tirar uma moeda da sua orelha, e tira uma moeda da sua orelha, de fato, né? Você fala, caramba, tinha uma moeda na minha orelha, que coisa incrível. Então, quando te falam que você vai ter uma casa igual, você fala... Isso é menos estranho do que tirarem uma moeda da minha orelha, né? Você aceita. E aí eu fico especulando como seria isso, né? Será que eles vão construir uma realidade paralela igual à nossa? E os desenhos que eu fiz, que tem na minha parede, vai ter alguém que vai fazer esse desenho para botar lá? E tinha umas gêmeas na escola. Eu achei que as gêmeas tinham alguma coisa a ver com essa coisa, essa incongruência do mundo. Tinha algum lugar no mundo em que havia 2 coisas iguais, né? De repente elas moram cada uma numa casa igual, né? Fazia sentido aquilo, de alguma maneira. E eles reforçaram muito isso, óbvio, né? Para a gente não sofrer e tal. Não iam falar, filhinhos, o casamento do papai e da mamãe está horroroso, eles não fazem sexo há 8 meses. Ontem a mamãe quebrou 6 pratos e o papai vai morar longe, vocês vão ver ele só 2 vezes por semana agora. Não ia ser esse o discurso. Minha mãe nunca quebrou prato, isso é uma piada, isso faz parte da ficção. Você fez faculdade de filosofia e parou no meio do curso. Aí fez cinema, parou. Fez ciências sociais, parou também. Você tem ideia de fazer uma 4ª faculdade, um supletivo, uma coisa? Você conhece o Digênio lá, né? Não é? Você não tem um esquema no objetivo? Olha, não. Eu gostaria, eu tenho um sonho muito ambicioso, que é assim, um dia eu vou ser um escritor muito famoso e muito importante e eu vou ganhar um título honoris causa.
E aí eu vou ter um diploma. Eu tenho essa ambição literária. Você assim. tem esse curto-circuito. Não é tão difícil. Tem pessoas que... Várias pessoas conseguem títulos honoris causa. Pode ser em qualquer faculdade, do rincão, assim. Posso doar um dinheiro para essa faculdade, de repente. Mas, não, na verdade, eu fiz... Filosofia, eu fiz um ano só. Eu tinha 18 anos quando eu entrei. Eu não entendi absolutamente nada e saí. Eu fui expulso por um texto do Heidegger, que foi a primeira vez que eu tive essa experiência de ler um texto que eu conhecia todas as palavras, mas elas não faziam nenhum sentido juntas. E o texto tinha 2 páginas. Era um texto de 2 páginas sobre um fragmento do Anaximandro, que era um pré-socrático, que era: o princípio é indeterminado. Isso é tudo o que sobrou do Anaximandro. Mais nada sobrou do Anaximandro, século VI a.C. E aí o Heidegger fez um texto de 2 páginas e me expulsou da faculdade com esse texto. Eu falei, não é isso que eu quero fazer da vida. Aí eu fiz um pouco de cinema, mas não gostei do curso e saí. Mas ciências sociais, eu falo isso não me justificando, mas é verdade, eu fiz até o fim. Eu fiz o trabalho de conclusão, entreguei, passei no trabalho de conclusão. Achei que eu tinha me formado. Fui na secretaria. Falei, vim pegar meu diploma, como é que faz para pegar o diploma? Daí a mulher falou, qual é a sua matrícula? 28001021. Ela puxou lá 28001021. Falou, senhor, não consta a introdução a técnicas e método de pesquisa 3. Falei, cara, tem técnicas e método de pesquisa 3? Ela falou, tem. Ela falou, senhor, também não consta educação física. Eu falei, tem educação física em ciências sociais? Alguém passa em educação física nas ciências sociais? Tem que fazer o quê? Polichinelos, né? Se for no último ano, vai morrer gente, né? Na educação física. Aí depois eu soube que não, que já sabendo da inapetência completa dos alunos de ciências para a educação física, é uma coisa de respiração, e que trabalha a respiração. Imagina, sábado de manhã eu ia ter que ir lá na PUC fazer uma coisa de respiração. Com os caras, não ia rolar. E Introdução ao Pensamento Teológico 2 também, eu não fiz. Então eram 3 matérias que faltava para eu fazer. 12 créditos. E daí eu estava trabalhando e falei, não, semestre que vem eu venho aqui fazer respiração, Introdução ao Pensamento Teológico e tal. Aí eu falei, não, semestre que vem, e daí fui jubilado e me resta um dia a glória do honoris causa. Ou algum esquema que a gente fizer lá atrás. Você falou do Heidegger, e como é que você lida com esses escritores que escrevem de um jeito tão confuso que você não sabe se ele está falando do presente, do passado, do futuro, quem é o sujeito, quem é o predicado? Eu lido de uma maneira super tranquila, não lendo, né? Acho que E quando eu estava escrevendo um livro também, um escritor perguntou para mim, mas tem uma narrativa? Como se isso fosse uma coisa, né, chulé, assim, tem uma história? Ou é uma coisa fragmentada, com 17 narradores, né? Como se uma história... A gente despreza a história no Brasil, assim como a gente despreza o trabalho manual no Brasil, né? Sérgio Buarque de Holanda. Assim, entre nós, marcenaria não é uma coisa valiosa, né? É o terreno dos bacharéus, né? Filologia é. E a história é a mesma coisa, né? Os escritores que são marceneiros, e os americanos são os melhores marceneiros do mundo na escrita, né? Hemingway, né? Tudo cerrado direitinho, o cara faz encaixado sem prego, né? Só com a madeira e com a curva da madeira. E os russos também. Aquilo não é um trabalho de que o cara sentou e caiu do céu o negócio. Aquilo é machetaria, né? É encaixar a coisinha, barará, barará. E eu acho isso cada vez mais valioso, cada vez mais entendo o valor disso e como isso vem de um profundo conhecimento do ofício, né? E de você criar musculatura para isso, escrevendo e lendo. E no Brasil a literatura ela é vista, muita coisa é feita nas coxas e é muito mais fácil você ser levado a sério se ninguém te entende, né? As pessoas são muito inseguras, então quando elas não entendem alguma coisa, elas acham que elas são burras, né? Devia achar que não, que burro é o cara que você vê um negócio que você não entendeu. Claro que no meu caso com Heidegger, o burro era eu, mas também eu tinha 18 anos e ele estava falando de um pré-socrático, quando eu não sabia nem o que Sócrates tinha dito. Então, era difícil. Tem coisas que são difíceis mesmo, né? Que você tem que
que suar um pouco para penetrar. Mas a maioria dessas coisas que você não sabe onde começa, onde termina, quem está falando, e você fala, ixi, caramba, era uma mulher no começo, agora é um homem aqui, agora é uma criança, né? E aí tem 3 pontinhos e muda tudo, e agora é o passado, né? E agora talvez seja a mesa que esteja narrando. Eu acho que é a mesa que está contando a história, né? E aí termina de uma maneira que você não sabe se é a mesa. Porque genial, eles vão genial. trocando o narrador. Trocando o narrador, é uma coisa cíclica que termina como é o começo, e você fala que gênio, gênio nada, é uma bagunça, né? Mas eu gosto, imagina, Cortázar tem contos difíceis que você demora para entender quem está falando. Mas você demora porque ele tem um jogo de armar ali, que você tem que ir com cuidado, se aproximando, e tem uma hora que a coisa faz sentido, e quando ela faz sentido, tudo se ilumina, e você fala, entendi, agora eu entendi. São 2 momentos distintos, isso aconteceu aqui, isso aconteceu ali. Então, eu não acho que a dificuldade é ruim, não, mas aqui tem dificuldade que é essa dificuldade falsa, né? É confuso, não é complexo, né? É diferente uma coisa da outra. E acho que tem um pouco dessa prepotência também, né? De jogar com as palavras de um jeito que os outros fiquem atrapalhados na hora da leitura. E acham que você é um gênio, né? Tony, você fez uma viagem para Xangai uma vez, aquele programa de mandar escritores para várias localidades e depois escreverem sobre essa experiência. E esse livro sai ainda? Pô, a faculdade, o romance que eu não escrevi, que é o capítulo pendências, tá? Que nós assim, pendências aqui. A próxima pergunta vai ser... Vou ticando vai ser, Antônio, aquele vazamento na área de serviço, que faz 6 meses que você está falando que vai consertar, a Júlia me falou que você ainda não começou a fazer aquilo. Aquele livro, como diz minha avó, é assim, a não ser hoje, qualquer dia desses. Eu quero escrever... Eu nunca tinha escrito um romance, né? E aí eu resolveram, e eu aceitei, que o primeiro romance seria uma história de amor passada em Xangai, né? Uma maneira bem fácil de você escrever o seu primeiro romance. Com prazo de 4 meses também. O prazo foi em julho, era, sei lá, final de 2007. Mas foi legal escrever, assim, não ficou bom, mas eu tentei alguns caminhos, e nenhum deles ficou legal, assim, não achei o tom, não achei a história, mas foi legal, foi como um exercício, foi muito bom, assim, eu aprendi, eu era um escritor melhor depois disso, do que no começo. Como dizia o pai do Calvin para ele, diante das sopas horrorosas, forma o caráter, né? Então foi bacana, e enfim, um dia pretendo escrever, mais do que me formar, na verdade, pretendo escrever esse livro. E a experiência com a novela, com a televisão? É muito, muito bacana. Está aí um projeto concluído, um projeto que deu certo. Acabado, fez sucesso. Muito legal. É um trabalho, assim, trabalho coletivo, né? É um trabalho de colaborador. Tem um autor principal, que no caso da Avenida Brasil era João Emanuel Carneiro, e o colaborador faz praticamente diálogos. Você executa, você é um mestre de obras, assim, ele te manda a planta e nesse capítulo você vai fazer banheiro e cozinha, digamos assim. Você pode escolher, às vezes, se o fogão vai ficar aqui, se o fogão vai ficar lá, mas enfim, tem que ter um fogão, tem que ter uma pia, você sabe que tem que ter azulejo, você não vai botar carpete na cozinha, entendeu? Então você tem coisas pré-determinadas que tem que ter na cena e você tem alguma liberdade para trabalhar ali dentro. Mas é muito legal também você escrever uma coisa e com as suas palavras e ver todo dia aquilo na boca de grandes atores, né? Você vê o seu trabalho ali. É como ler o seu texto no jornal, só que é a enésima potência, porque você está vendo aquilo vivo, aquilo sendo lido e tal. E uma experiência muito bacana. Você pretende continuar fazendo, né? Pretendo. Eu trabalho lá, né? Eu sou contratado da Globo e faço outras coisas lá. Estou fazendo agora um projeto de seriado lá e estou sempre fazendo alguma coisa lá. Como é que você vê a tua carreira, assim, até onde ela é previsível? O que você mais gostaria de fazer, Antônio? Assim, no melhor dos teus sonhos, como é que você imagina a tua carreira evoluindo agora? Tirando o diploma honoris causa, né?
Eu acho que eu gostaria de poder viver de livro, assim, de vender muito livro, ou de escrever, sei lá, alguma coisa que me desse dinheiro para poder fazer só o que eu quero fazer no momento, não ter que fazer nada para ganhar dinheiro. Isso seria ótimo. Eu falo assim, esse ano eu vou tentar o Romance da China. E aí tento o Romance da China. Aí eu falo, não deu certo, tudo bem, vou fazer outra coisa, as contas estão pagas. Eu vou fazer um roteiro de filme, vou escolher e tal. Tirando assim glória e dinheiro, mulheres não mais que mulheres eu sou casado, né? Eu já tenho mulheres, né? Tem a Júlia e a Olivia agora. Lá em casa já tem 2 mulheres. É isso, escrever, viver disso, e, enfim, claro, não vou menosprezar as pessoas gostarem do que eu escrevo, né? Também. Não é porque eu não levo tão a sério os comentários do Facebook que eu não estou nem aí para o que acham, né? Fico feliz que as pessoas gostem e tal. Você tem algum livro em andamento nesse momento? Não, eu tô entre safra, assim, pensando no que eu vou escrever. Se eu volto para esse de Xangai, se eu faço uma continuação do Nu de Botas da adolescência, não sei. Pensando. O Nu de Botas levou quanto tempo para ficar pronto? Olha, ele demorou, primeiro porque eu não tinha um prazo para ele. Eu fui escrevendo entre um trabalho e outro. E esses espaços vão diminuindo também, né? Porque eu faço a crônica para a Folha, faço roteiro para a Globo, faço uma madeira também agora, que toma um certo tempo. O primeiro texto que eu escrevi dele, acho que foi em 2003. Mas aí eu acho que eu trabalhei mesmo em cima dele uns 2 anos. Assim. Então já tinha alguns textos que eu vinha escrevendo, e aí nos últimos 2, 3 anos eu sentei e escrevi mais. As pessoas não têm ideia de quanto tempo leva para fazer um livro. Mas se a gente pudesse, você também, né? Escreve assim, uma vez você me contou você no sábado, depois de correr no Minhocão, senta para escrever sua coluna. Se você pudesse sentar na segunda-feira e trabalhar até sexta-feira no livro, você tem essa ambição, não, de só escrever? Tenho, teoricamente, na prática não, porque eu também faço coisas que eu gosto tanto de fazer que eu acho que eu perderia se abandonasse. Mas eu sinto muita falta de tempo para escrever. Você deve sentir também, né? Muito. Porque a vida puxa para outros lados, né? E escrever não tem jeito, você tem que sentar e escrever, não tem outra forma, né? E até quando, assim, o fato de você escrever e a coisa dar certo te impede mais ainda de escrever. Porque daí você dá entrevista, e você faz lançamento, e você vai viajar para lançar em outro lugar o livro, e aí você vê que você virou um falador, e não um escritor, né? E dá para fazer isso, dá para você ficar só em eventos literários, sem escrever nada, né? Você fica viajando pelo Brasil e falando. Cheio de gente que faz isso. Tem gente que faz isso, tem uns que você fala assim, mas ele já publicou alguma coisa? Não. Tem um romance em andamento. 7 narradores, e talvez seja contado pela mesa, ninguém sabe direito. Mas é genial em palestra e tal. Mas a gente fala, mas sempre, né? Sempre os escritores tiveram esses problemas, né? Lógico. Não, todos. Né? E você está lendo, você gosta de ler o que agora? O que mais te atrai, assim? Quando você fala, vou pegar um livro para ler, que tipo de livro é esse? Muda muito de momento para momento, sabe? Tem umas fases, assim. No ano passado eu tive a fase Neil Simon, que por causa desses livros que eu ganhei, do Ilan. Tive a fase Kurt Vonnegut, que é um americano que eu adoro, de ficção científica e humor. Agora, o que eu estou lendo agora, pela primeira vez, o Rabelais, que eu nunca tinha lido, o Gargantua e Pantagruel, que é maravilhoso, que é 1530, eu acho, e é a coisa mais pornográfica e escatológica que já foi escrita por um ser vivente. E aí eu estou lendo isso, e estou lendo um Bakhtin, que é o comentarista do Rabelais, e é maravilhoso, porque assim, é toda a erudição para falar merda. E eu preciso usar este termo mesmo, porque é um termo... É disso que se trata. É disso que se trata, e Rabelais não me perdoaria se eu falasse outra coisa. E aí é isso, ele cita os gregos e os latinos e todos os filósofos e a escolástica e tudo para falar sobre a melhor maneira de limpar a bunda. Tem um capítulo que é isso. Como já dizia Plínio o Velho, e vai e tal, e cita manuais de medicina e toda a erudição voltada para a maior bobagem do mundo.
Eu acho isso maravilhoso. E é um dos cânones da literatura. Isso não ensinam na escola, né? Não dão Rabelais, não dão esse capítulo. Deviam dar esse capítulo na hora para o menino de 11 anos. Falar, ó, literatura não é só o Dom Casmurro que você vai ler com 11 anos e vai achar um saco, né? Tem que ler alguma hora, mas não ali. Tinha que dar esse capítulo do Rabelais para ler e falar, ó, literatura... Na escola, não sei se você... No meu tempo, a escola fazia ler livros muito bons, muito importantes, mas numa idade completamente inadequada. Eu não sei se na tua geração já foi diferente. É ainda assim. Uma amiga minha, professora, estava falando assim, que o erro é que eles ensinam por escolas literárias. E você começa lá atrás. Então, quando você está menos interessado em literatura, vem os Árcades, entendeu? Os Árcades. Né? Ou antes, assim, Mia Senhor Fremosa, né? Canção de amor e amigo, e você fala, meu Deus do céu, né? Eu quero beijar aquela menina. Sou obrigado a passar por isso. Passar por isso, né? Aí você fala, bum, acabou os Árcades, que aí vem o romantismo, romantismo. E você não quer aquilo, né? E deviam começar, eu acho, por isso, por pornografia, escatologia, e aí... Né, pega o cara, começa com Bukowski e vai trazendo. Né? Aí depois que você já fisgou, vai trazendo. Enfim. Antônio, muito obrigado. Muito obrigado. Passou tão depressa a conversa aqui, interrompida pelo microfone. Não, agora eu vou começar a perguntar para você. Você está pensando o quê? Só você perguntou até agora. Eu estou fazendo um livro que está virando Xangai assim também. Ah, é? Mas você é formado, pelo menos, né? É. Eu imagino que...